Comunicação intuitiva animal. Comunicação intuitiva animal é a forma da gente expressar algo para as outras espécies, lembrando que a gente é uma espécie animal, né, então para as demais espécies, e a gente entender de forma clara e profunda o que o outro está expressando para a gente, as necessidades que o outro tem para a gente, tá? Então, eles estão sempre expressando para a gente, e muitas vezes a gente entende como se fosse um pensamento nosso, vou passear com ele, e é ele expressando que ele quer passear. Então, com a comunicação intuitiva animal, a gente vai entender claramente as necessidades do outro, tá? Se gosta daquela ração ou não, se prefere a alimentação natural ou a ração, explicar um procedimento e saber se está tudo bem, tá? Então, a gente vai realmente saber a necessidade do outro, e quando a gente sabe a necessidade do outro, a gente para de achar o que ele está passando, o que ele quer, a gente passa a perguntar e ter clareza dessa resposta, a gente aprofunda nosso relacionamento, a gente estreita nossa relação, porque a gente aprofunda e um consegue auxiliar o outro de forma mais clara. Como qualquer relação, quanto mais a gente consegue se comunicar de forma clara, mais a gente entra em conexão. Tá? Então, eles estão constantemente se comunicando com a gente, mas a gente desconectou de uma habilidade natural de qualquer espécie de perceber o outro, tá? De perceber a intenção do outro, perceber o que o outro está expressando e a necessidade dele. A espécie humana se desconectou disso, teve um processo que a gente foi se desconectando, um processo muito importante na ciência, que foi com René Descartes, com o desenvolvimento da ciência, mas René Descartes, por outro lado, ele via os animais não humanos como máquinas, sem alma, sem espírito, sem sentimentos, sem processos mentais e emocionais. Eles usavam os animais em experiências com vivissecção de abrir, e eles falavam que não precisavam se preocupar com dor, porque eles não sentiam dor, eles não tinham uma alma, e aquelas respostas, os gritos, eram só como se fossem máquinas rangendo. E aí isso dessensibiliza a sociedade, a civilização, os cientistas, então a gente se desconecta do sentir o outro, e a gente se vê a parte do reino animal. Tá? Por que isso é ruim? Por vários fatores. A gente acaba não se vendo como animal, a gente não toma força dos animais, de toda a espécie que precedeu a gente no planeta. E outra questão é, quantas vezes vocês perceberam, quem tem um gato aqui, e percebeu que ele ficou atento com algo que você não sabe o que é, e depois acontece, ele percebe a intenção do outro. Quem já percebeu isso? Quem já viu isso? Você já se deparou com isso? Já presenciou? A gata faz isso? Exato. O que é isso? O biólogo Rupert Sheldrake, que fala de campos mórficos e campos morfogenéticos, o que é isso, né? Eu não vou aprofundar aqui, mas tem um vídeo, depois que acabar aqui essa aula aberta, entra aqui no Centro de Consciência Animal no YouTube, então no Instagram vai para o YouTube, e vê na aula sobre campos mórficos. A Isis, que é a consteladora da equipe de atendimento, ela fala sobre isso, tá? E quem está fazendo os cursos de Reiki, para animais, formação de Reiki, comunicação, tem a aula de campos mórficos. O professor Drake, ele é um biólogo, ele estuda os campos, ele teorizou a existência dos campos mórficos, que são campos de informação que passa de geração para geração, campos, a informação de hábito. Quando uma população adquire um hábito, toda a população, todo o resto daquela espécie tem acesso àquele hábito, então ele surge espontaneamente em lugares diferentes do planeta, onde eles não se conectam. E esse hábito é passado de geração para geração, tá? Isso é o que ele fala. Mas ele tem um outro estudo muito interessante, que ele estuda a capacidade de você perceber a emissão de energia do outro e a intenção do outro. Tem um livro chamado, como é que é o nome? A sensação de ser observado. Ele pesquisa isso, né? Participou de pesquisas, aquela situação que você está num ônibus, de repente você vira para trás e tem alguém olhando para você, você está numa multidão, ou você está pensando na vida com o olhar direcionado para alguém e a pessoa vira para você. Então você percebe essa emissão da energia, da intenção do outro. E aí ele observou que na natureza, com os animais não humanos, isso acontece o tempo todo. Uma presa está ali e a caça, o predador, ele está à espreita contra o vento, a presa não consegue perceber ele está mesclado, mas por algum motivo a presa, um cervo, por exemplo, ele começa a ficar alerta. Então ele sente a intenção do outro. E ele fala que isso é uma habilidade natural dos seres da natureza, dos animais, porque foi preciso isso na evolução para a sua sobrevivência.
E a gente, lembrando que a gente é uma espécie animal, a gente também desenvolveu essa habilidade. Mas no momento que a gente se desconectou dos animais, não se percebendo mais como animal, a gente se desconecta dessa possibilidade, tá? Então, o que acontece? A gente percebe a linguagem universal, não importa que língua fala. A linguagem universal é a intenção. Então, vocês mesmos, quando alguém está falando algo, às vezes você sente que não é bem isso que a pessoa está falando. Tem uma intenção por trás que não condiz com o que a pessoa está falando, certo? A gente chama isso de intuição, sexto sentido, não importa, a gente percebe algo diferente. Então, a comunicação intuitiva animal vai fazer com que a gente consiga perceber essa intenção. Em que sentido? Fazendo a técnica, eu vou, então, por exemplo, perguntar pro Mi, que é um gatinho idoso aqui. Ele passou por extração de dente, então eu posso fazer a comunicação e perguntar: você está sentindo dor? Para saber o nível de dor dele. Para saber, sabendo o nível de dor, eu vou saber a frequência de terapias integrativas, como o Reiki, por exemplo, ou acupuntura, e se eu preciso, o medicamento que eu escolhi está adequado para o nível de dor dele, ou se eu posso escolher um medicamento que tem menos, tem uma analgesia menor e um menor efeito colateral, ou eu vou escolher um mais forte com um efeito colateral mais forte, tá? Então eu consigo perguntar para ele: você está sentindo dor? Sim e não. É muita? Sim e não. Me mostra, eu posso ter um pouco dessa amostra dessa dor de uma forma que eu sei lidar com isso, não é a mesma dor, naturalmente. Então, quando eu pergunto isso, ele fala português? Ele não fala português. Por isso que eu não chamo nem de. Chamo de comunicação intuitiva. A técnica que eu ensino no curso, a técnica que eu desenvolvi, chama comunicação animal entre consciências. Comunicação animal, animal, com gato, entre as nossas consciências, porque é corporal, tá? E depende da língua nativa. Porque um gato não fala português, por exemplo, mas ele tem a comunicação da intenção. Então, quando eu pergunto, você está bem? Ele tem a forma dele expressar isso, mas a intenção por trás dessa vibração, a gente capta. E a nossa mente, cérebro, traduz aquilo imediatamente na linguagem que eu falo. Ou, então aqui tem 3 formas da gente perceber essa comunicação. Pode ser por imagem. Então, quando eu pergunto, você está com dor? Eu posso ver a imagem do gato com dor, ou a imagem dele bem. Só um pouquinho de incômodo. Então, pode ser por imagem, pode ser a forma que eu capto a imagem, ou pode ser a forma que ele expressa por imagem. A outra forma é sentir no corpo. Então, quando eu pergunto se ele está bem ou não, eu posso sentir no corpo se ele está bem, se ele está pesado, se tem um desconforto, se tem um desconforto na boca, se ele está feliz, se ele está triste. Tá? Então, eu sinto no corpo. O sentido empático se dá muito pelo chakra do plexo solar. Ah, não sei o que é chakra, Ricardo. Não sei nada do chakra dos animais, só dos humanos. Vai no site, depois que acabar a aula, Centro de Consciência Animal, e coloca em book. Tem um e-book gratuito do Chakras dos Cães e Gatos, e tem um curso de Chakras dos Cães e Gatos, também em formato vídeo-aula. Então, pode ser por imagem, por sentir, ou se parecer com uma conversa. Então, como você está? Ah, eu estou bem, mas eu tenho dor. Onde você tem dor? Eu tenho dor mais desse lado. Incomoda muito? Incomoda. Eu não consigo comer, não quero levantar porque dói muito. Então, eu vou aumentar, eu vou voltar a dar com mais frequência o medicamento, tá bom? Tá bom. Ou não. Ah, eu sinto um pouco de dor, mas não é tanto assim. Ah, então eu vou falar com a veterinária, de repente diminuir um pouquinho a dor. Eu sou veterinário, eu poderia escolher, mas se não, eu vou falar com a veterinária de diminuir um pouco a dor, ou entrar com as terapias integrativas, de repente consigo parar até antes o medicamento, não por conta própria, pessoal, junto com a veterinária, tá? Por que que isso pode se parecer com uma conversa? É uma conversa mental, de pensamentos. Às vezes parece que é o seu pensamento. E com a técnica e a prática você percebe que não é seu pensamento, aquela informação. Por que que pode se parecer com uma conversa? Porque a intenção que ele coloca da resposta, a minha mente e meu cérebro codifica imediatamente aquela mensagem na língua que eu falo. Só uma coisa também, mente e cérebro não é a mesma coisa. O cérebro é como um biocomputador. Eu opero essas informações aqui, tá cheio de caractere, e eu aprendi que cada caractere desse é um nome de uma letra. G, T, Y, U, que o que está escrito ali está escrito ao vivo. Que ele está escrito um monte de caracteres, significa Elisa Exposito. A minha mente dá significado para os caracteres. E meu cérebro pega essas informações e joga, meu nervo óptico, né, pega essas informações e joga para o meu cérebro. E minha mente vai operar e dar significado para esses símbolos, tá? Então,
A mente não é a mesma coisa que o cérebro, a mente opera o cérebro. O cérebro é local. O cérebro é local, está aqui dentro do nosso crânio. A mente não é local, a mente não está aqui, tá bom? Então é uma conversa através da nossa mente, uma conversa intuitiva, uma conversa telepática.